esse mesmo documento, olha só, ele deve estar embasado para nós em quê? Numa ideia que nós chamamos de unicidade. Preste atenção, um documento deve ser único. Traduzindo em miudinhos, nós devemos evitar que ele seja em duplicidade. Por que nós devemos evitar a duplicidade? Fácil você entender. Devemos evitar a duplicidade por uma questão muito simples, volume. Imagine que cada documento fosse mandado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Imagine a quantidade de papéis que você teria dentro daquela situação, dentro daquela empresa, por exemplo, dentro daquela instituição, dentro daquela organização. Então significa dizer o quê? Ele deve ser único. Deve ser autêntico, tenho que saber qual é a fonte, tenho que saber de onde ele veio. Essa que seria a ideia. Então, ao mesmo tempo que você vai montando essas propostas aqui, ó, você vai chegando à ideia daquilo que seria o quê? O nosso fundo, ou seja, o nosso conjunto do quê? De documentos. Observe um outro detalhe interessante, pega ali, ó, quando você encontrar ali na sua páginazinha número 1 ainda, ó, ele vai dizer para você o seguinte, olha só, no item número 3 nesta página, onde diz lá embaixo, ó, princípios arquivísticos, ele diz assim, ó, integridade. Olha só, integridade. Continuando aqui, ó. Quando você diz que um documento deve partir, olha só que bonitinho, para uma integridade, ou seja, o documento tem que ser íntegro, ele tem que estar inteiro, ele não pode estar o quê? Com alterações. Desculpe, com alterações, tá? Esse documento significa dizer o quê? Que ele se apresenta para nós aqui, ó, sem alterações de qualquer espécie. Claro, nem para mais e nem para menos. Claro, ao mesmo tempo, preste atençãozinha aqui, ó, esse mesmo conjunto de documentos que nós vamos encontrar, quando ele diz aí para você que ele deve ser acumulado, ele é cumulativo. Quando você diz que ele é cumulativo, significa dizer o quê? Significa dizer que ele vai se somando. Claro, vão surgindo sempre novas ideias, à medida que vão surgindo novos documentos, nós vamos acumulando todos eles. Portanto, nós vamos encontrar que isso aqui, você pode dizer que ele seria orgânico. Claro, por que ele é orgânico? Porque ele está sempre em movimento. Então você vai dizer que ele é um processo acumulativo. Ele vai sempre gerando cada vez mais o quê? Cada vez mais documentos. Então o nosso arquivo, a tendência dele é que ele vá ficando o quê? Cada vez maior. Então observe, quando a gente fala na questão da arquivologia, ela é muito ampla, ela nos fornece uma série de dados, e você vai percebendo que são dados bem lógicos, bem racionais, bem fáceis de serem entendidos, tá? Onde você vai montando basicamente o quê? A maneira como você deve funcionar dentro daquilo que seria um processo o quê? De um arquivo. Se você for até a página de número 2, preste atençãozinha ali, ó, onde aparece a sua página número 2, ele vai dizer um detalhe muito interessante para você. Ele começa a citar assim, ó, arquivo, biblioteca e museu. Primeiro eu gostaria que você acompanhasse ali comigo, olha só, onde diz sobre a lei nos interessa, está lá, arquivo, lei 8.159 de 1991, artigo 2º. Olha o que diz ali, o arquivo é um conjunto de elementos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições públicas e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Então, repare, essa é a definição daquilo que seria arquivo. Então, nós começamos a pensar agora aqui, ó, na seguinte situação. Você pensa na figura de um arquivo, você pensa na figura daquilo que seria uma biblioteca. Agora, repare, você também pensa naquilo que poderia ser o quê? A figura de um museu. Já reparou quando você imagina arquivo, esses nomes vêm à sua cabeça? Reparou quando você fala em arquivo, nós mais ou menos direcionamos para essas ideias. Agora repare, esse arquivo que você possui aqui, ele envolve para nós uma questão o quê? De documentos. Tá? Esses documentos têm que tipo de valor? Então esse é um detalhe interessante, olha só. Esse documento, o primeiro raciocínio que nós temos, você pode falar na presença de um valor primário. O que é um valor primário? É um valor inicial. Um valor inicial significa dizer o quê? Que, logicamente, esse documento, a princípio, não tem um valor histórico. Ele só tem um valor direto e funcional para quê? É um valor que nós podemos dizer ainda, olha só, que ele pode ter um valor administrativo. O que significa dizer um valor administrativo? Ele é um valor para aquilo que está vigente. Então está aqui, ó, essa seria a ideia do chamado arquivo. Evidentemente que esses documentos que você tem, a biblioteca funciona como? A biblioteca já funciona de uma forma diferente, ela também pode ter documentos ou não? Pode, mas você vai encontrar que o nosso valor aqui, ó, é um valor que você pode dizer que é um valor histórico. Muitas vezes você vai encontrar a expressão valor secundário. Esse valor histórico, valor secundário, significa dizer o quê? Que nós também podemos pensar aqui, ó, como se fosse um valor cultural.
Claro, como é que uma biblioteca adquire aquilo que seriam os seus exemplares? A biblioteca, a primeira situação que nós temos, olha só, você vai encontrar que dentro dessa biblioteca, tudo aquilo que está aqui dentro dessa biblioteca, tá? Nós vamos encontrar de que maneira? Onde é que eu consegui aquilo? Então agora perceba, o documento foi gerado. Uma instituição, como você viu na lei, uma instituição pública, uma instituição privada, pessoa física, esse é um documento gerado, perfeito? Agora repare, a biblioteca, esses documentos, essas peças que nós temos aqui, ó, essas peças, por assim dizer, da onde viriam essas peças? As peças podem vir o quê? Ou você teve doações. As pessoas podem doar peças para essa biblioteca, como pode também acontecer com o museu. Como você também pode ter que essas peças podem ser provenientes do quê? De compras. Eu comprei essas peças, as peças teriam sido doadas. E normalmente a biblioteca tem mais basicamente o quê? As mesmas coisas. Ou seja, onde nós temos livros, claro? Então as peças têm mais ou menos uma uniformidade. Diferente, por exemplo, da figura de um museu. Por quê? Porque o museu pode ter peças das mais diferentes, o quê? Das mais diferentes formas, tranquilo? Quando você vai a um museu, por exemplo, não existem só livros, como por exemplo é normal numa biblioteca. Claro? Não existem somente estátuas, não existem somente quadros, nós temos peças o quê? Diferentes. A função básica de um museu, está aqui, ó. A princípio você tem a ideia de um entretenimento, né? O entretenimento significa dizer o quê? Uma diversão, mas também pode ser um aspecto o quê? Também pode ser um aspecto cultural. Então repare, são posicionamentos que nós temos diferentes quando você fala em arquivo, biblioteca e museu. Então, repare, você que está sentadinho aí, olha só, quando você fala nessa arquivologia, veja o espectro de situações que você vai abrindo aqui. Detalhe importante, pega ali no seu texto, onde ele vai dizer para você o seguinte, ó, como é que nós vamos classificar esses arquivos? Olha só que detalhe interessante. Quando ele diz ali, ó, um arquivo é público, ele aparece no artigo 9º da mesma lei 8.159. Então, esse nosso fonte mantenedora que você tem aí, o nosso documento que surge pode ser o quê? Esse arquivo pode ser público ou pode ser privado. Claro, normalmente ele vai gerar o quê? Ele vai gerar suporte para aquilo que seria o quê? Para aquilo que seria o processo administrativo. Olha um outro detalhe interessante, marque lá com a sua canetinha, quando diz assim, ó, quanto à natureza dos documentos, esse é um detalhe legal. Quando você fala em natureza dos documentos, significa dizer o quê? Os documentos podem aparecer de duas formas interessantes, tá? Esses documentos podem aparecer assim, ó, ou você pode dizer que os nossos documentos são especiais, tá? Ou os documentos podem ser o quê? Especializados, claro? Então você vai encontrar o quê? Ou seja, esses documentos devem exigir para nós o quê? Um arquivo que seja especial ou um arquivo que seja especializado. Como é que nós vamos guardar aquilo que seria essa ideia? Nós vamos guardar de que maneira, tá? Nós vamos guardar da seguinte forma. Primeiro detalhe importante, tá? Olha só, nós vamos encontrar a seguinte ideia. Depois se apaga, fique tranquilinho aí, tá? Não precisa se apavorar não, tá? Preste atençãozinha aqui, ó. Quando você diz que esse arquivo, esse nosso documento é especial, é a maneira da guarda dele. Como é que você vai guardar? Isso aqui exige para nós, olha só, cuidados especiais. Claro? Cuidados especiais, ou seja, volte aqui, ó, volte aqui. Quando você falou nesse suporte, nesse meio material, acompanha aqui, você olha aqui, ó, esse suporte, esse meio material que você tem aqui, ó, pode exigir um cuidado especial. Você não pode guardar, por exemplo, CD como se fosse tijolo, perfeito? Existe um cuidado especial. Mas ele pode ser também especializado. E o que seria especializado? Quando ele está vinculado, olha aqui, ó, a uma área de conhecimento. Quando você fala em área de conhecimento, como é que a coisa vai funcionar? Ele pode ser, por exemplo, um arquivo vinculado a quê? Ele pode estar vinculado a questões de direito, pode ser um arquivo médico, pode ser um arquivo de engenharia, pode ser um arquivo, por exemplo, vinculado a quê? Olha, estou arquivando, estou colecionando, por exemplo, um monte de tampinhas, olha só, você está ligado a quê? Aquilo que seria uma área de conhecimento. Então, repare, é uma maneira como você possui de ter o quê? Especial ou especializado. Olha um outro detalhe interessante, presta atenção, quando ele fala no seu arquivo ali, ó, quanto ao estágio de evolução. Ou a famosa teoria das 3 idades. Agora preste muita atenção nisso aqui, ó. Nós vamos apagar para você aqui, preste atençãozinha aqui, ó. Tá? Agora preste atenção.
Quando nós falamos na teoria das 3 idades, aparece um nome que normalmente a gente leva um susto, tá? A gente leva um susto porque diz o quê? Esse nome aparece para nós da seguinte maneira, olha só, é um processo mnemônico. Olha que nome lindo, tá? Quando você utilizar a expressão assim, ó, um processo mnemônico. Quando você fala em mnemônico, você leva um susto, tá? Isso aqui significa, sabe dizer o quê? É um processo que envolve memória. É um processo de guarda, é um processo de memorização. E por que é fácil? É fácil pelo seguinte, olha só. Ele é fácil porque o processo mnemônico envolve para nós o quê? A seguinte expressãozinha, agora presta atenção. Uma primeira idade, olha só, acompanha aqui junto comigo, tá? Uma segunda idade. E a famosa terceira idade, tá? Se você dizer, nossa, terceira idade eu olhei, não, eu sou capaz de entrar nessa câmera e surrar você, tá? Então, primeira, segunda e terceira idade, perfeito? Agora, se você conseguir ficar só em mim aqui, agora você pode apagar do outro lado, tá? Agora eu não me mexo muito, mas presta atençãozinha. Quando você falar em primeira idade, olha só que bonitinho, ele aparece assim, ó, é um artigo corrente. Um artigo corrente, olha só, corrente, está funcionando sempre. Sabe o que vai acontecer? Olha aqui, ó, ele é ativo, corrente, ativo. Significa dizer o quê? Ele está sempre em andamento, ele está sempre em circulação. Sabe o que vai acontecer? Esse corrente, esse ativo, olha só, se eu sair um pouquinho da câmera, tenha só um pouquinho de paciência que eu já volto para ela, olha só. Mas eu só vou escrever aqui movimento, eu acho que eu fiquei dentro dela. Está aqui, ó, corrente, ativo, movimento. Claro, significa dizer o quê? Que esse processo está sempre em andamento. Esse processo não para. Claro? Portanto, nesse arquivo de primeira idade, olha só o que vai acontecer, as nossas consultas, prestem muita atenção, são consultas frequentes, tá? São consultas frequentes. Significa dizer o quê? Olha só, você está sempre procurando o documento, você sempre está indo lá dar uma olhadinha, você sempre está indo lá ver se ele está funcionando, continua enquadrado aí ou não? Olha só, ele sempre está indo dar uma olhadinha, então está aqui, ó, essa é uma consulta frequente, claro? Então o que você vai observar? Quando você chegar na segunda idade, repare, às vezes aparece aqui, eu vou até colocar em preto para você aqui, para a gente poder diferenciar. Quando você chegar na nossa segunda idade, olha só que bonitinho, ele vai aparecer como sendo um processo intermediário. Preste atençãozinha nisso aqui agora, olha só. Quando você falar que é um processo intermediário, significa dizer o quê? Entre primeira e terceira idade. Às vezes, olha só, você preste atenção, às vezes vai encontrar o termo assim, ó, limbo. Olha que nome, eu acho um nome tão feio. Às vezes até a expressão purgatório. Quer dizer, nem o céu, nem o inferno, um purgatório, o limbo. Ele está no meio termo. Ele tem um detalhe interessante agora que a gente deve parar e pensar o seguinte, e qual é o valor dele ali? Então vamos pensar, esse na primeira idade, não tem nem o que errar. Claro, na primeira idade, o valor que nós temos a ele é o valor primário. Ele tem utilidade ou não? Tem. Você vai lá todo dia e folheia. Você vai lá todo dia e busca. As pessoas vão lá e pegam a orientação. Então está aqui, ele tem um valor primário. Quando eu estiver na fase intermediária, na fase do limbo, ele ainda tem valor primário? Tem. Olha aqui, ó, ele ainda possui o seu valor primário. Mas sabe o que vai acontecer? Nesse momento, olha aqui, ó, nós encontramos que você possui menos consultas. Menos pessoas procuram. Ele não precisa estar perto, não precisa estar junto para estar perto. Lembra aquela musiquinha? Não precisa estar junto para estar perto, não precisa estar juntinho de você para você poder consultar. Ele vai estar um pouco mais afastado da área do trâmite do dia a dia. Perfeito? Mas aqui, ó, ele tem menos consultas. Por quê? Porque ele já não é tão útil como é na nossa chamada o quê? Primeira idade. Perfeito? Quando você chegou na terceira idade, então agora vejam só. Quando você chegou nesta fasezinha aqui, ó, nós vamos então para aquilo que seria a nossa guarda permanente, tá? Essa guarda permanente aqui, ó, às vezes significa dizer o quê? Nós também podemos encontrar a expressão de custódia. Ele perdeu o seu valor primário. Nós passamos agora para um valor que muitas vezes você tem, que é um valor que nós chamamos de valor histórico. Quando você falar em valor histórico, muitas vezes aparece como sendo o quê? Um valor secundário. Sabe o que diz a lei? Vejam só. A lei vai dizer para você o seguinte. Então acompanha aqui, ó, a nossa legislação. O que a legislação diz quando ela fala em relação a esse nosso panorama
panorama que envolve aqui, ó, o que seria o nosso arquivo permanente, tá? A lei vai dizer assim para você, Lei 8159/1991, artigo 8º, parágrafo 3º. Consideram-se permanentes os documentos de valor histórico. Ó, ele tem um valor histórico. Aí ele acrescenta para você ainda, olha aqui, ó, que ele tem um valor probatório. Ele pode ser prova de alguma coisa, ele pode ser documento de alguma coisa. Olha o que ele diz ainda. E devem ser definitivamente o quê? Preservados. A isso, então, nós damos o nome do quê? Esse é o famoso valor dito o quê? Secundário. Então, está aqui, ó. Essas são as maneiras pelas quais você monta o quê? O nosso famoso processozinho dito o quê? Mnemônico. Perfeito? Então, observe. Essa é a maneira como você normalmente vai interpretar aqui, ó. Primeira, segunda e terceira idade, que ele chamou exatamente da teoria do quê? Das idades. A maneira como você tem um processo de evolução. E aí a gente começa a pensar, mas, Olim, então agora vejam só. Quando ele perde esse valor, ele vai direto para esse aqui? Não. Ele vai passando normalmente por diferentes estágios. Primeiro, nas consultas frequentes. Quando ele deixa de ter essa importância, ele vai para consultas com menor intensidade. Automaticamente ele ainda tem um valor primário. Ele ainda tem um valor, olha aqui, ó, que você pode dizer que esse valor ainda é um valor o quê? Administrativo. Ele ainda tem uma função administrativa. E gradativamente ele vai o quê? Ele vai se expandindo. Claro? Outro detalhe importante que você tem, pega ali na sua página de número 2, tá? Vai aparecer lá embaixo, assim, onde diz assim, ó, rotinas de arquivamento na fase corrente. Olha aqui, ó, nessa fase corrente, como é que você faz esse arquivamento? Olha o que ele diz ali, pinta isso para mim. A inspeção, olha o que diz na página seguinte, uma análise, olha o que diz, você ordena, você arquiva, estabelece as regras para o empréstimo ou consulta, tá? Como é que a coisa vai funcionar? Então agora presta atenção. Quando você arquiva um documento, você está arquivando o documento com qual objetivo? Para que mais pessoas tenham acesso. Quando você quer que mais pessoas tenham acesso, significa dizer o quê? Que você deve criar regras para que as pessoas possam ter o quê? Uma facilidade nessa informação. Então você deve criar um conjunto de facilidades para que as pessoas possam procurar diretamente aquilo que seria o quê? Esse arquivo. Eu não posso fazer um arquivo na louca. Eu posso fazer um arquivo até pela pessoa, ou seja, uma pessoa que envia muitos documentos, você pode fazer um arquivo a partir dali, você pode fazer um arquivo que seja envolvido por datas, você pode fazer uma ordem alfabética. Então, repare, isso para que você possa estabelecer o quê? Para que você possa estabelecer como é que as pessoas vão manipular. Agora, observe só, estamos aqui numa instituição qualquer, não nos interessa, essa instituição usa o documento, está aqui, ó, e quando ela utiliza o documento, o que ela faz? Quando ela perder o seu valor, daquilo que seria o valor corrente ativo de movimento, ela o envia ao setor intermediário, que é a nossa segunda idade. Quando ela está nesse processo, preste atenção, a instituição que envia tem poderes sobre o arquivo. Claro isso? A instituição que envia tem poderes sobre o arquivo. Então, olha só, eu estou mandando o meu documento para o arquivo intermediário, para a minha segunda idade. Eu que estou enviando tenho poderes sobre ele. Posso consultá-lo? Posso. Posso autorizar pessoas? Posso. Então, repare, não é na louca, cada um vai mandando como quer. Quem manda o arquivo tem o quê? Poderes sobre ele. Perfeito? E quando ele perde a sua função? Então, quando o documento perde a sua função administrativa, ele vai ter uma outra função. Ou um valor histórico, um valor probatório. Ou simplesmente até um valor cultural. Ele serve até para contar a história da instituição. Claro? Por exemplo, se você for reunindo todos os documentos exercidos, por exemplo, pelo nosso governo, tá? Se você pegar todos os documentos feitos, por exemplo, pelo Poder Executivo, você vai juntando todos os documentos na história da nossa República e você pode chegar a ter o quê? Uma linha de desenvolvimento de como é que nós temos que esse trabalho vem sendo feito. Então ele pode até fornecer um histórico sobre a organização ou sobre a chamada instituição. Perfeito? Olha só que bonitinho, pega ali no seu materialzinho quando ele diz para você ali, ó, primeira situação. Esse valor do documento, só sublinho para nós ali, ó, o administrativo que você já viu, que é o primário, e o nosso histórico, que seria o quê? O secundário. A atuação dele, olha o que ele diz ali, o arquivo pode ser setorial ou o arquivo pode ser central. Traduzindo em miudinhos, quando você fala que um arquivo pode ser o quê? Setorial ou central, significa dizer o quê? Quando você falar em arquivo por setor, agora repare, isso aqui são coisas muito simples da gente entender, tá? Quando você diz que ele é setorial, ou ele simplesmente seria um arquivo que poderia ser o quê? Um arquivo central, tá? Qual é a tradução que nós vamos encontrar? Isso aqui funciona da seguinte maneira.
Às vezes um setor tem uma documentação extremamente numerosa, é muito mais fácil você separar por essas ideias aqui. Mas esses documentos também podem ter a mesma noção. Normalmente, quando ele está por setor, eles estão vinculados ao quê? A uma primeira idade. Ainda é um período onde você tem o quê? Uma utilização intensa. Tá? Detalhe importante, pegue no seu materialzinho ali, ó. Eu quero que você pegue no final da sua página de número 3, vai aparecer um detalhe interessante, olha só, a classificação dos chamados documentos, tá? Nessa classificação dos documentos, preste atenção no primeiro item ali, ó. Quando você falar nesse documento, preste atenção. Nós podemos começar a dizer para você que esse nosso documento envolve o quê? Então, toda vez que você falar sobre esses documentos, como é que nós podemos fazer uma classificação? Então, a primeira classificação que ele fornece para vocês aí, ó, é a classificação que pode ser em função do gênero. Claro? Repare que ele cita para você uma série de gêneros aí, ó. Observa um detalhe interessante, pega ali quando ele diz assim, ó, acompanha lá, sublinha lá, olha só que bonitinho. Escritos ou textuais, traduzindo, manuscrito, pode ser impresso, pode ser digitado, tá? Olha o que ele diz ali, ó, iconográficos, uma imagem estática também é um movimento. Claro, uma imagem estática também pode ser encostada, não como movimento, como documento. Uma imagem estática é um documento. Serve como informação ou não? Serve. Uma pintura rupestre. Como é que nós analisamos as pinturas rupestres? Os antigos homens, os homens primitivos, faziam o quê? Faziam desenhos, aí nós vamos analisando. Vinculados à caça, vinculados à adoração de imagens, tá? Agora observa um detalhe interessante quando ele diz assim para você. Olha só que bonitinho, diz ali, ó. O filmográfico, como uma imagem em movimento importante, ó. Não é necessário som. Exemplo, se você pegar os filmes mudos, eles continuam sendo para nós o quê? Uma fonte de informação. Olha o que diz para nós ali, ó. O sonoro. Opa, o lido, a música também pode ser um documento ou não? Pode ser um documento. Nós podemos fazer um levantamento fantástico sobre a história brasileira a partir da música. Detalhe, olha só, o nosso cameraman está até dançando ali atrás. Agora repare, quando você fala, por exemplo, num filme, nunca se associa a figura do som. Claro isso? Charlie Chaplin, moçada. Olha só, Charlie Chaplin, você que está do nosso lado aí, ó, o filme dele tem uma expressão maravilhosa, é documental, perfeito? E não tem som nenhum. Tanto é que na época, não vai dizer que eu me lembro disso, que eu não me lembro, tá? Meu pai me contou. Mas na época, quando meu pai ia no cinema, tinha o cara que tocava piano. E os bons pianistas, sabe o que eles faziam? Eles tocavam tendo por base o quê? A movimentação da tela. Olha o que vem embaixo ali, ó. O informático ou digital, olha só, ou seja, a informação, a digitalização. Os cartográficos, que é o quê? A ideia do mapa, fazer uma situação reduzida daquilo que seria o quê? Uma área maior. E você vai observar ainda lá do outro lado, na sua página 4, olha só, os micrográficos, ou seja, você dá uma diminuidinha. Então tá aqui, ó. Essa é a maneira como você classifica pelo gênero. Então observa, a maneira de você classificar o quê? Os nossos documentos. Claro? Pinte ali para nós onde diz assim para você, ó, espécie, tipologia documental. Então tá aqui, ó. Quando você falar nessa espécie, presta atençãozinha aqui, ó. A espécie que você possui aqui, ó, ela diz para você que seria uma tipologia, o tipo, como é que ela funciona. Olha o que diz ali na frente do seu textozinho ali, ó. Ele vai dizer para vocês um ofício, uma certidão, tá aqui uma declaração, uma certidão é o tipo de documento que nós temos, tá? Então, automaticamente, você tem o quê? Você está classificando o documento que você possui. Quando você fala que nós temos dentro dessa situação, gênero, uma espécie, olha o que diz embaixo, pinta ali para nós, ó. Aparece uma forma. Agora, preste atenção. Quando você fala nessa forma, é um troço extremamente interessante pelo seguinte detalhe, observe só. Quando você fala nessa forma que você tem aí, ó, olha só, pense numa forma. Se nós utilizássemos a expressão forma, ficaria mais fácil. Uma forma de bolo. Uma forma de bolo. Uma forma de bolo você já localizou. Uma forma de bolo significa dizer o quê? Que você utiliza uma forma de bolo para uma preparação. Você prepara esse documento. Não é? Como é que você prepara o documento agora? Você prepara o documento assim. Ó. Vamos imaginar que você vai fazer qualquer documento, qualquer objeto que você vai fazer, qualquer coisa que você precise fazer, você primeiro faz um rascunho. Perfeito? Esse rascunho pode ter o quê? Tudo. Pode ter rasura, pode ter anotações, perfeito? Significa dizer o quê? Que você vai manipular da maneira que você achar mais conveniente. A partir do momento que você rascunhou, você pode montar uma minuta. A minuta você já não tem rasuras. Claro, você já procura fazer o mais próximo possível daquilo que seria o seu original. Olha aqui, ó, o original realmente é o que nos interessa. E aí o que vai acontecer? Junto a esse processo aqui, ó, você terá a figura da cópia. Tá? Então repare, a classificação está aqui, ó. Você está formando, você está rascunhando, você monta essa minuta, que já seria o quê? Como se fosse
um pré-original, você tem o original e esse aqui é a cópia. Nesse original é necessário o quê? Que você tenha os símbolos, as marcas, pode ser assinatura, pode ser um carimbo, pode ser um emblema. Por exemplo, tudo que nós fazemos, gente, significa dizer que nós precisamos do quê? De uma documentação. Quer ver só? Existe uma expressão antiga que você vai dizer, claro, você se lembra, evidentemente, não é? É uma expressão antiga que diz assim, olha, isso aí foi feito no fio do bigode. A expressão fio do bigode vem aonde? O cameraman fez nossa e fez assim, ó. Quer dizer, só falta me chamar de velho por tabela, Ana. Tudo bem, estou anotando tudo aqui. Agora repare, quando você fala no fio do bigode, sabe quando era isso? Uma época onde os reis faziam seus acordos, e olha só que troço maluco, o cara era analfabeto. Como é que ele assinava? Alguns grafavam. Pegava a cerinha, colocava e botava o anel em cima. Mas quando o cara não tinha esse símbolo, ele tirava o fio da barba. Está aqui, ó, e botava junto ao documento. E selava aquilo ali. Ou seja, pelo fio da barba, vale ou não vale? Esse é um símbolo que garante a sua autenticidade. Agora observe só, claro que nós não estamos tão antigos assim, mas diz ainda ali, ó, pegue lá para nós onde fala assim, ó, o seu formato. Olha só, às vezes você vai ficar pensando em forma, você vai ficar pensando em formato, acompanha aqui, ó. Quando você falar na expressão do nosso formato, olha o que diz ali, ó. O que seria esse formato? Olha o que ele diz para você, o aspecto físico. Olha só, o aspecto físico. De que maneira que ele está ali para você? Então essa que seria a nossa ideia. Observa um detalhe interessante que vem na sequência lá, ó. Esse é fabuloso. Olha o que ele diz ali, ó. A natureza do assunto. Esse assunto agora. Agora atenção do tamanho de uma onça. O primeiro detalhe, sabe qual será? Vai aparecer um detalhe muito importante para nós, que o assunto envolve o quê? Primeiro envolve uma lei. A lei que vai dizer para nós o seguinte detalhe. Olha só, como é que fica ali com relação ao grau de acessibilidade? Olha só, o nosso assunto que está no documento, ele é acessível. Ele não é acessível. Então nós vamos encontrar o quê? Que o nosso assunto poderá vir de duas maneiras. Ou ele é ostensivo, ou ele é simplesmente sigiloso. O que o nosso sigiloso vai dizer? Ele vai dizer em relação a esta lei ali, ó. A lei continua sendo 8.159/1991, está aqui, ó. 8.159/1991. Os artigos que antes diziam relacionados a ele eram os artigos 23 e 24, só tem um detalhe interessante. Esses artigozinhos aqui, ó, eles acabaram de ser revogados, tá? A questão do quê? A questão de 2 aninhos. Por que eles foram revogados? Está ali, ó, a nossa leizinha agora, 12.527 de 2011, tá? Então eles foram revogados. Aí você vai dizer assim, então o que seria o ostensivo e o sigiloso? O ostensivo e o sigiloso significa dizer o quê? Fácil, tá? O que é uma ostentação? Quando você pensa assim, nossa, o indivíduo está ostentando, significa dizer o quê? Que ele está mostrando. Então significa dizer que esse ostensivo que nós temos aqui, ó, é facílimo da gente entender. Significa dizer que esse ostensivo, a divulgação, olha aqui, ó, a divulgação não compromete o quê? Ela não compromete a segurança. Então está aqui, ó, se a divulgação não compromete a segurança, eu posso o quê? Eu posso divulgar livremente. Esse é o ostensivo. O sigiloso, não. Sigiloso, um sigilo, é um segredo. Significa dizer o quê? Que eu não posso sair contando para todo mundo. Então significa dizer que esse sigiloso, olha só, a divulgação compromete a segurança. Então, se ela compromete a segurança, nós devemos então guardar esse documento. Esse documento não pode ser mostrado. Quando você diz que esse documento não pode ser mostrado, significa dizer o quê? Que o documento pode vir, portanto, de 3 formas diferentes. Pela nossa legislação. Pela legislação internacional, nós temos 4 formas diferentes. Observa no seu material, pinte isso para nós, onde diz assim, ó, a doutrina arquivística, 3 tipos de documentos com mais um 4º item, que seria o qual? Está ali, ó, nós vamos encontrar que quando você fala na questão do sigilo, olha só, nós podemos ter qual versão? Nós temos a versão do ultra secreto, olha só que bonitinho. Se você falar nesse ultra secreto, nós temos o quê? Olha o que diz embaixo ali, a figura do nosso secreto, olha só que lindinho. Nós temos o reservado, tá? E nós temos o confidencial. Então repare, isso aqui é o que o mundo normalmente, a legislação internacional aceita.
Claro? No caso brasileiro seria qual? No caso brasileiro ele prevê essas três aqui. Ó. A legislação brasileira prevê esses 3 itens. Claro? E esses itens poderiam ser guardados como 25 anos de sigilo, nós temos 15 anos de sigilo e nós temos 5 anos de sigilo. Logicamente que o confidencial para nós não faz parte do nosso jogo. Claro? Então nós só temos aí esses 3 itens em relação a quê? A esse documento quando você classifica e você chega ao seu assunto como quê? Sigiloso. Então percebeu que você vai começar a fazer os exercícios aí, e você vai perceber, por exemplo, que eles têm cobrado exatamente esses pontos. As mais diferentes bancas possíveis trabalham exatamente dentro dessa forma. E olha o que diz na sequência, pegue lá para nós onde vai aparecer assim, ó, onde aparece ali embaixo, ó, prazos de guarda de documentos ou a destinação final desses documentos. Claro? Como é que a coisa vai funcionar? Então vejam só, nós vamos guardar o documento durante quanto tempo? Vamos guardá-lo enquanto ele tiver para nós o quê? Uma função definida. Claro? Então, enquanto ele tiver uma função definida, nós vamos guardando esse documento. Quando ele perder esse seu valor aqui, ó, ele pode ser feito o quê? Primeiro passo, perdeu o seu valor. Ele pode ser, primeiro passo, direto eliminado. Claro? Então, o caminho do documento seria esse. A gente, às vezes, até tem dó dos documentos quando a gente começa a ler, que é sempre eliminado. Não é? Então, o documento, quando você começa a analisar, ele funciona como? Perdeu a função administrativa, perdeu seu valor primário, primeiro passo, ele pode ser eliminado. Segundo, ele ainda tem um valor? Tem. Ele pode ter um valor diferenciado? Pode. Ele ainda tem um valor primário? Tem. Não é consultado com frequência? Não. Então, para nós, ele é o quê? Ele é um arquivozinho que nós vamos deixar ele como? Como se estivesse num stand-by, ele fica numa fase intermediária. A partir desse momento, nós fazemos o quê? Uma classificação. Nessa classificação significa dizer o quê? Nós vamos chegar até o momento onde ele vai ser simplesmente o quê? Descartado. Se ele tiver um valor histórico, um valor probatório, um valor cultural, esse documento pode ir para nós para quê? Para aquilo que seria uma guarda permanente ou simplesmente a custódia. Então repare que é o caminho pelo qual os documentos vai o quê? Atravessando as suas diferentes idades. Por isso, essa teoria das idades que nós temos aqui. Claro? Então, toda vez que você analisa a questão documental, saiba sempre que a gente vai cuidando dos documentos para que eles possam servir do quê? De fontes de informação. Repare, ele é informação porque ele vem no suporte. Claro? Situação que nós temos, vá para a sua outra páginazinha ali, ó, vai aparecer um detalhe muito interessante quando ele vai dizer para você assim, quer ver? Onde ele diz ali, ó, o ciclo vital dos documentos, tá? Onde ele vai dizer para vocês o quê? Que esse ciclo vital seria, nós estamos saindo de uma fase corrente para uma fase de custódia ou guarda permanente. Esses são os ciclos pelos quais os nossos documentos obrigatoriamente vão passando. E eles vão passando por qual motivo? Por uma situação simples e lógica, eles vão perdendo o seu grau de importância. Claro? Olha o que diz embaixo ali, onde aparece assim para nós. Olha só. Gestão da informação de documentos. A lei é a mesma. 8.159/1991. O que diz a lei? Que envolve o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, tramitação e uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, visando o quê? A sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Essa é a legislação que estabelece o quê? A nossa organização. Perceberam? Então, tudo aquilo que está vinculado à nossa questão documental, moçada, está aqui, ó. Você que está em casa, é a Lei 8.159/1991. Lembrando que esses 2 artigos que sempre foram muito cobrados, foram revogados desde 2011, e essa Lei 12.527 é que rege o quê? E que rege aquilo que seria a nossa documentação. Esta lei não perdeu valor. Ela revogou apenas o quê? Alguns artigos. Claro? Detalhe que nós vamos encontrar, olha quando diz assim para nós ali embaixo, pegue lá para nós onde vai dizer assim, ó. Em relação ao seu valor, os documentos são o quê? Eles vão sair de um documento vital até um documento muito simples que pode ser o quê? Que pode ser eliminado. Claro? Então esse é o caminho pelo qual os nossos documentos vão passando. E eles obedecem, olha o que diz na última linha ali, uma tabela de temporalidade de documentos. Dobra a sua páginazinha ali, ó. Na página número 6 ele vai colocar para vocês o quê? A comissão permanente, onde essa comissão permanente vai estabelecer uma avaliação de documentos.
ou um sistema de informação, um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. É eles que vão dizer normalmente, tá, aquilo que seria o quê? Aquilo que seria o tempo de vida de cada um deles. Tanto é que esse SIGA, esse sistema de gerenciamento aqui, ó, é ele que cuida das documentações, tá, que envolvem os órgãos públicos. É eles que vão dizer como é que esses órgãos aqui, ó, devem proceder em relação ao quê? À sua documentação. Diante disso, nós temos que tentar conservar os nossos documentos, tá? Como é que nós fazemos essa conservação? Você vai observar que o último item que você tem desse materialzinho que você tem em mãos aí, ó, o último itemzinho fala exatamente sobre o quê? Como é que nós conservamos a folha de papel. Que repare, o papel é um dos documentos mais simples que nós temos. Nós podemos microfilmar. Microfilme também seria uma maneira de você tentar preservar. Mas agora, se eu tenho esse documento, um documento muito antigo, como é que nós fazemos a preservação? Todos os processos que você tem para tentar conter esse envelhecimento visa proteger o quê? Proteger aquilo que seria a folha. Então, nós vamos fazendo sempre camadas, tá? Para que você pudesse proteger essa folha, porque você pudesse isolar essa folha. Tentando sempre fazer o quê? Como, por exemplo, hoje em dia fala-se muito em encapsulamento, encapsular, você botar numa cápsula. Praticamente você faz uma capinha para enfiar lá dentro daquele documento e veda, para evitar a umidade, para evitar a luz. Então, a partir de agora, você começou a entender, porque às vezes você está dentro de um museu e você tem o quê? Proibido fotografar com flash, proibido utilizar luz para que você possa o quê? Para que você possa bater foto, para que você possa filmar, porque a luminosidade intensa também pode ir prejudicando o quê? Aquilo que seria a nossa documentação. Então, observe, todo o nosso caminho ele vai levando para quê? Para que você pudesse montar a estrutura em relação ao processo documental. E olha o que ele diz ali, ó, quando aparece para vocês ali, onde está na página de número 7, ele vai dizer assim, ó, os seus procedimentos, tá? Onde inclusive você pode até fazer o quê? A preservação e a conservação na famosa mudança de suporte. Ou seja, você tem um documento e você pode, por exemplo, fazer o quê? Ou você pode digitalizar, como está sendo feito com grande parte das bibliotecas hoje. Inclusive a biblioteca do Congresso americano, ela está sendo digitalizada, ou seja, você está alterando o seu suporte. Perfeito? Para você que está em casa aí, espero que a nossa revisão lhe seja útil. Claro, quero que você se empenhe bastante, se esforce bastante. Nós, do Alfa, estamos junto com você. Um grande abraço, um beijão para você e muito boa prova.